Por gentileza, meu querido, abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 4. Vou abrir com vocês aqui porque é coisa nova aqui para mim também. Efésios 4. Efésios 1, versículo 4. O tema desta palavra é o agir de Deus na vida de um escolhido. Quantos aqui, nesta noite, quantos que estão aqui me ouvindo, têm a certeza de que você é um escolhido de Deus? Puxa vida, agora eu desanimei com o tema. Eu acho que eu devia ter escolhido o outro tema. Vou perguntar de novo, porque às vezes o irmão não ouve, né? Às vezes o pessoal está meio disperso com o calor. Quantos aqui nesta noite têm a certeza de que é um escolhido de Deus? Glória a Deus. Salve de palmas para Jesus. Agora nós parecemos com um povo que é escolhido do Senhor. Todos nós somos escolhidos, e é por isso que você e eu, nós estamos aqui nesta noite. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E se você está aqui nesta noite, você é um escolhido. A mídia tem falado de Jesus, a internet fala de Jesus, as pessoas falam de Jesus, e nem todas as pessoas que ouvem estão aqui, ou numa igreja, numa noite como essa. O que faz de nós sermos escolhidos não é apenas a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, a palavra diz que é salvar todo o homem, salvar todo o ser humano, mas o que faz eu e você sermos escolhidos de Deus é a nossa resposta, é a nossa atitude em relação ao chamado de Deus para as nossas vidas. E se você está aqui nesta noite, de alguma forma, mesmo que inconsciente, mesmo sem entender a complexidade, mesmo sem entender o todo do chamado de Deus, mas você já disse sim, mesmo que sem entender tudo o que Ele tem para a sua vida. Vamos ler o texto lá em Efésios. Minha Bíblia andou aqui um pouquinho, meus irmãos. Efésios 1, versículo 4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Diga assim: adotados como filhos. Glória a Deus. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Repita comigo, mas com fé no coração, irmão. As riquezas da graça de Deus. Para isso eu e você fomos escolhidos de Deus, para que nós possamos viver. Não há riqueza. Já imaginou o que é riqueza? Já no seu padrão, você já imaginou, meu irmão, o que é riqueza? Cada um tem um nível de riqueza. Vamos pôr um exemplo. Hoje, eu não sei, mas hoje a Mega Sena estava acumulada e eles iam sortear algo aproximadamente em torno de 100 milhões de reais. Para mim isso é riqueza. 100 milhões de reais eu posso entender como riqueza. Mas cada um tem um padrão de riqueza. Só que Deus vai muito além disso na sua vida e na minha vida. Ele diz que nós somos escolhidos e chamados para vivermos as riquezas. As é muito mais do que a riqueza, é muito mais do que nós possamos calcular financeiramente, espiritualmente, afetivamente, sentimentalmente, nos nossos relacionamentos. Essa é a vontade de Deus, para isso Ele te escolheu, e a Bíblia diz que te predestinou. Porém, nós temos que entender que todos os que são chamados, eles enfrentam um processo até que possam viver aquilo que Deus tem separado, escolhido, determinado para cada um. Para cada um de nós, Deus tem um chamado, e para cada um de nós, Deus tem um nível de tratativa e de recompensa diante daquilo que é o nosso sim para o chamado de Deus. Todos que é chamado passa por um processo da parte de Deus. E talvez você esteja aqui e ao longo da sua vida, não da sua vida cristã, mas ao longo da sua vida, desde que você nasceu, você enfrentou situações,
passou por situações, viveu coisas que não estavam no seu controle, viveu coisas boas, coisas desagradáveis, viveu ganhos, percas. E talvez muitas dessas fases da sua vida, você não compreendeu o porquê, mesmo sem ter escolhido, teve que viver, mesmo sem ser algo no seu controle, teve que passar por isso. E é assim que Deus trabalha na vida de cada um que é escolhido. E nós vamos entender isso nesta noite, usando como exemplo a vida de Moisés. Moisés, quando foi chamado, meus irmãos, era um escolhido de Deus, e ele nasceu num tempo em que nenhuma família gostaria de ter um filho homem. Eu sou pai de um menino, eu gostaria de ter uma menina, e o que viesse, para mim seria bênção, mas hoje eu gostaria de ter, meu próximo filho fosse uma menina, para que eu tivesse um casal e tivesse essa experiência do que é ser pai de um menino e ser pai de uma menina. Porém, naquela época em que Moisés nasceu, nenhuma família desejava ter um filho menino. A oração de cada pai e de cada mãe era: meu Deus, me dá um filho mulher. Que esta criança que está no ventre da minha esposa seja uma menina. Porque todo menino que nascia sobre a sentença de morte por parte do faraó. Ele nascia debaixo da sentença de morte, nascia e era sacrificado, porque não poderia haver meninos. Toda família, na época em que Moisés vivia, quando pedia a Deus um filho, pedia uma menina, para não passar e enfrentar a perda de um filho. Essa é a primeira fase de Deus na nossa vida, quando nós somos escolhidos. E você vai entender isso refletindo a respeito da sua vida, naquilo que Moisés viveu e naquilo que você viveu até hoje. Moisés, logo que nasceu, foi separado da sua família, não pôde crescer junto à sua família, não pôde crescer como seus pais. Ele nasceu sobre essa sentença de morte, nasceu em um povo que fora escravizado, um povo que foi abençoado, e hoje, no momento em que ele nasceu, era um povo escravizado, um povo que vivia debaixo do açoite do faraó do Egito, era um povo que tinha o seu trabalho, fazer tijolos para as construções de faraó, e Moisés nasce como escolhido de Deus para trazer a libertação a toda uma nação. O povo precisava do seu Deus. Deus precisava de um libertador no meio do seu povo para ser o seu instrumento, e ele escolheu Moisés. Moisés nasceu sobre essa sentença, talvez pensando na sua infância, pensando naquilo que você viveu até hoje, talvez na sua vida você encontre muitas marcas de coisas que você viveu no passado. E é exatamente isso, por isso que nós estamos ministrando essa mensagem, porque quando eu estava ali, Deus estava falando: eu quero falar sobre isso com este povo abençoado da cidade de Tietê nesta noite, nesta igreja. Eu quero falar sobre isso. Dentro de nós existem muitas marcas daquilo que nós vivemos no passado, antes de Jesus, e nós temos a ideia, a imagem, a imaginação ou a intenção de que a partir de que Jesus entra na nossa vida e Ele se torna Senhor das nossas vidas, nós imaginamos que essas marcas, elas saem automaticamente da nossa vida. E não é bem isso que acontece. Talvez hoje você olhe para dentro de você e você consiga ainda enxergar dentro de você marcas de coisas que aconteceram no seu passado, marcas de coisas que você ainda vive hoje, dentro do seu lar, na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento. Talvez hoje você tenha entrado aqui por aquela porta e você carregue dentro de você marcas que de alguma maneira te impedem de viver tudo aquilo o que Deus tem para a sua vida. Mas glória a Deus, porque você é escolhido, eu sou escolhido, e nós estamos aqui na presença do Pai, e por isso estamos aqui, porque Deus nessa noite quer fazer com que a gente se livre dessas marcas. Moisés nasceu com essas marcas e foi marcado na sua infância, foi viver no palácio do faraó, e ali mudou toda a sua história. Quero compartilhar com vocês o que são marcas de infância. Quando eu nasci, com 7 dias de vida, a minha mãe era uma mãe de santo, a nossa casa era um centro de macumba. E com 7 dias de vida, a minha mãe, incorporada numa entidade, que nós não precisamos citar o nome, me ofereceu como um sacrifício para Satanás, e que eu seria um instrumento
dele aos 7 anos de vida. E isso causou na minha vida marcas por toda uma infância atribulada. Eu ia pedir uma mamadeira para minha mãe, e eu ouvia: sai daqui, moleque, que aqui não está sua mãe. Era assim constantemente que foi a minha infância, acostumado a viver com aquelas entidades, com aqueles espíritos, sem ter uma noção do que era a minha família, até que ponto era minha mãe e meu pai, e até que ponto eu estava falando com demônios e espíritos. Eu não tinha mais essa noção. Eu estava dormindo, eu via espíritos. Eu estava dormindo, eu recebia guspe no rosto. Várias vezes eu acordava com guspe no rosto, de entidades, tapa, descoberto. Essas são marcas que causaram e levaram a minha vida até os meus 17 anos de conversão. Interiormente, me fizeram ser uma pessoa muito ruim. E nós muitas vezes carregamos estas marcas dentro de nós. E nós escondemos e lançamos elas lá para dentro, porque é algo que nós não gostamos de compartilhar. Com certeza, essa não era a mensagem escolhida, não seria sobre isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite, mas eu estou falando de coisas que eu vivi no meu passado, e é difícil para nós falarmos de um passado. Moisés foi viver num palácio, na sua infância, e lá ele começou a enfrentar a oposição ao chamado, porque você é chamado, meu irmão, e Deus tem um plano para a sua vida, mas Satanás, o inimigo, também tem um plano para a sua vida, e o plano dele é fazer com que cada dia, de maneira sutil, de maneira com que você não perceba, você se distancie daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Dia a dia ele vai trabalhar para que de maneira sutil, muito discreta, você se afaste e se distancie de todas essas riquezas que Deus tem para a sua vida. Com Moisés ele usou a estratégia do luxo. Ele colocou Moisés dentro de um palácio. Um escravo agora estava dentro de um palácio. Primeira fase foi a oposição em relação ao chamado dele. Ele nasceu sobre uma sentença de morte, e aquele menino não poderia viver, apesar de ser um escolhido, ele não poderia viver. E é isso que nós temos que ter claro na nossa vida. Não é porque nós somos chamados de Deus, não é porque eu e você somos escolhidos, que nós vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós podemos ser chamados, nós podemos ser escolhidos, e nós podemos viver muito além daquilo de tudo o que Deus preparou e separou para nós vivermos nesta terra. Moisés foi viver no palácio, e ali ele começou a viver uma vida de aparência, porque ele tinha o estereotipo de um egípcio, ele se vestia como um egípcio, ele tinha toda a pompa de um egípcio, de um príncipe do povo do Egito, ele tinha toda a riqueza, ele era cuidado, ele era amparado, as pessoas honravam ele, as pessoas se curvavam para ele quando ele estava andando pela rua nos seus cavalos, as pessoas reverenciavam ele nas festas do faraó, porém ele continuava sendo um escravo, e ele construiu para si uma vida de aparência. Por fora ele era o Moisés príncipe do Egito, por dentro ele era um escravo hebreu que nasceu sob a sentença de morte. E nós muitas vezes, meus irmãos, e aí nós começamos a nos identificar cada vez mais com o que Deus quer falar e com quem nós somos na presença de Deus. Muitas vezes nós estamos aqui e nós estamos também, olhando daqui de cima, eu vejo tanta gente bacana, tanta gente bonita, só vejo gente bonita daqui de cima, pessoas que se prepararam para estar nesse culto, pessoas que escolheram a sua roupa para estar nesse culto, tomaram um banho, fizeram os seus afazeres e estão aqui hoje. Mas isso que nós vemos exteriormente não representa aquilo que nós somos interiormente. E esta é a diferença. Deus, ele olha, quando ele olha para você, ele olha para dentro de você. Ele não vê seu rosto, ele não vê o seu cabelo, se está com gel, se não está, se está arrepiado, se está para o lado, se está dividido no meio. Ele não olha com quantas joias você está, com o calçado que você está no seu pé. Ele não olha para o seu cartão de crédito, ele não olha para dentro da sua carteira, da sua conta bancária. Ele não olha para o carro que você dirige, ele olha para dentro do teu coração e ele vê quem você é de verdade. E ele consegue enxergar tudo aquilo que nos impede de vivermos as riquezas que ele tem para nós. Moisés viveu naquele palácio e não era um príncipe. Ele tinha o cargo de príncipe, ele estava no palácio do faraó, as pessoas o tratavam como príncipe,
mas ele continuava sendo escravo. E nós muitas vezes nos acostumamos e desejamos isso mesmo. Nós queremos fazer com que a nossa vida seja uma vida de palácio. No palácio tudo é lindo, todo mundo te serve, todo mundo toca música para você quando você passa, todo mundo sorri para você, todo mundo te trata bem. E nós almejamos muitas vezes isso para a nossa vida, almejamos isso para a nossa igreja, almejamos isso para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, mas nós acabamos por construir situações que são meramente aparência, porque dentro do palácio, naquele palácio lindo, existem os problemas que nós lidamos no dia a dia. Dentro do palácio tem traição, dentro do palácio tem pecado, dentro do palácio tem mentira, dentro do palácio pode ter muito ouro, mas também existe enganação, existe pecado. Davi, o rei Davi, cometeu o seu maior pecado quando ele estava dentro do palácio. Davi, quando estava no campo de batalha, era irrepreensível. Davi, no campo de batalha, ele fazia exatamente o que foi chamado para fazer. Ele se portava de maneira com qual foi chamado a ser. Ele, no campo de batalha, era invencível. No campo de batalha, ele era irrepreensível. Mas quando ele estava no palácio, ele permitia com que situações que não faziam parte daquilo que Deus tinha para ele, tomassem o controle. O maior pecado de Davi, ele cometeu quando ele estava dentro do palácio. Meus irmãos, nós que somos escolhidos de Deus, precisamos aprender que se quisermos viver o melhor de Deus, as riquezas de Deus para a nossa vida, nós vamos precisar sair do palácio. Nós vamos precisar fugir da aparência. Nós vamos precisar fugir daquilo que nós gostaríamos que as pessoas vissem em nós, naquilo que nós nos esforçamos para que as pessoas vejam em nós, vejam no nosso relacionamento, vejam na nossa vida financeira, vejam dentro do nosso lar, vejam nos nossos filhos, vejam na nossa igreja, para que a gente possa ser exatamente aquilo que Deus chamou para que eu e você sejamos. Moisés só se tornou príncipe de verdade quando ele saiu do palácio. Sabe, meus irmãos, pensando nisso, você vai imaginar por que Moisés sofreu tanto se ele era um escolhido. E talvez você pense isso. Se eu sou um escolhido, pastor, se você é um escolhido, por que você sofreu tanto na sua infância? E você pode estar pensando assim, se eu sou escolhido, por que eu sofri tanto? Por que Deus permitiu tanto sofrimento? Quantas vezes você não orou e teve a impressão de que não foi ouvido? Quantas vezes você pediu algo e no seu coração você não foi atendido, não aconteceu? Quantas vezes você buscou algo que você imaginava que era a vontade de Deus e isso não aconteceu na sua vida? Quantas vezes você tentou conversar com alguém e essa pessoa não te deu ouvidos? Quantas vezes você se sentiu sozinho, mesmo estando em uma casa cheia? Quantas vezes você se sentiu fora, como um peixe fora d'água, numa igreja com tantas pessoas? Quantas vezes você tem esse sentimento de que você não faz parte daquilo que você está vivendo? Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja com essa imagem de você mesmo. Eu não estou vivendo aquilo que Deus me chamou para viver. Eu não estou vivendo aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. E talvez você tenha perdido muita coisa. Talvez hoje, no seu coração exista frustração em alguma coisa. Mesmo estando com Deus, mesmo sendo um escolhido, um chamado, talvez na sua área exista frustração em algum ponto, em alguma situação em que você perdeu, em que você fracassou, em que você não prosperou, em que você acabou por se decepcionar, se entristecer, você perdeu coisas, perdeu pessoas, perdeu situações, e talvez hoje você fale, mas se eu sou escolhido, por que eu estou vivendo dessa forma? Se eu sou escolhido, por que isso está acontecendo? E talvez você tenha no seu coração o sentimento de que não te sobrou nada. Não te sobrou fé suficiente para continuar, não te sobrou fé suficiente para ver o milagre de Deus, não te sobrou fé suficiente para acreditar que o seu casamento pode ser diferente, que os teus filhos podem ser diferentes, teu esposo, marido. Se não te sobrou fé para acreditar que a tua vida financeira pode ser diferente daquilo que você está vivendo hoje, não te sobrou fé para acreditar que aquilo que você está vivendo espiritualmente pode ser diferente. Pense na vida de Jó, meus irmãos. Jó era um amigo de Deus. Deus tinha Jó em alta estima. Quando Satanás subiu na presença de Deus para falar a respeito de Jó, Deus falou para Satanás: viste o meu servo Jó irrepreensível.
Jó perdeu tudo, não perdeu tudo? Lembram da história de Jó? Quem lembra aqui da história de Jó? Jó perdeu tudo, não perdeu tudo? A mulher virou as costas para ele, não foi isso? A mulher falou, olha, ô Jó, você chegou num ponto aí que ninguém te aguenta mais, não dá para ficar perto de você, você está mal cheiroso por causa das suas feridas, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, amaldiçoa logo o teu Deus e pede para morrer, alivia o fardo que todo mundo está vivendo, bom para você e bom para todo mundo. Foi a proposta da mulher dele, da esposa. Os amigos foram até a casa de Jó e ao verem ele no sofrimento, eles estenderam algum presente, algum remédio, algum amparo, alguma palavra de consolo. Eles foram lá e falaram, Jó, você está vivendo isso porque você é um pecador. Você está vivendo isso porque você não tem caráter. Você está vivendo isso porque você não está servindo a Deus. Você está faltando com Deus. Os amigos viraram as costas para Jó. Ele perdeu todos os filhos, não perdeu os filhos e as filhas? O que sobrou para Jó, meus irmãos? O que sobrou para Jó, que tinha tudo? Sobrou nada. Quando nós lemos a palavra de Deus, sem nos apegar nos detalhes que o Espírito Santo nos dá, nós podemos imaginar que não sobrou nada para Jó. Mas a palavra de Deus diz que sobrou uma coisinha para Jó. Jó tinha uma coisinha que sobrou nas suas mãos. Vocês lembram o que era? Um caco de telha. Sobrou na mão de Jó um caco de telha. Um caquinho de telha. E com esse caco de telha, ele coçava suas feridas. Com esse caco de telha, ele aliviava a sua dor. Com esse caco de telha, ele fazia aquilo que a esposa não teve coragem de fazer. Ele fazia aquilo que os amigos não tiveram coragem de fazer. Com aquele caco de telha, ele se aliviava daquele sofrimento. E quando nós entendemos que o Espírito Santo de Deus faz exatamente isso na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele toca aonde a nossa esposa e o nosso marido não podem tocar. O Espírito Santo de Deus, ele toca onde os seus amigos olham e não querem tocar. O Espírito Santo de Deus, ele toca onde o seu pastor quer tocar, mas não pode tocar. O Espírito Santo de Deus, ele vai aonde ninguém mais pode ir. E é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco nesta noite. Talvez você tenha observado agora a sua vida e você fala assim, puxa vida, eu perdi muita coisa. Eu perdi nessa caminhada pessoas, eu perdi nessa caminhada dinheiro, eu perdi nessa caminhada fé, eu perdi tempo. Mas Deus está te falando que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, ele está disposto a tocar na sua vida, onde ninguém mais pode tocar. Ele está disposto a tocar na sua vida, onde ninguém mais consegue tocar. E é lá que ele quer tocar, se você permitir. Quando nós olhamos isso, a gente vê que a gente nunca fica sem nada. Quando nós estamos com Deus, nós nunca estamos sem nada. Para a gente terminar, porque a gente tem muita bênção ainda para viver nesta noite. Depois que Moisés enfrentou tudo isso, ele teve que ter o momento da decisão. Sabe aquele momento da nossa vida que a gente não tem como fugir? Aquele momento que a gente está na parede e alguém está esperando uma resposta. Sabe, não sei, você que é casado, quando a sua esposa, ela olha dentro do seu olho assim, ela pergunta alguma coisa que você não tem como se desviar e você precisa dar uma resposta, mesmo que aquilo não seja algo que vai ser favorável para você, mesmo que aquilo é algo que vai te trazer um problema, tipo, você lavou a louça que eu pedi? Você já deu banho no seu filho? Você já deu banho no Caleb? Nós estamos usando os exemplos pequenos, mas existem muitas outras questões que nós não temos como fugir. E Moisés, mesmo sendo escolhido, sendo chamado, e nós que somos escolhidos e chamados, todos nós, chegamos num momento em que Deus espera uma resposta de nós. Porque a verdade é que muitas vezes na caminhada com Cristo, nós vamos nos esquivando desse momento. A gente vai caminhando porque tudo é bênção, é glória e fogo, aleluia, como é bom. Sentir a presença de Deus é maravilhoso. Nós estávamos adorando a Deus, e como é gostoso adorar a Deus. Como é bom levantar a mão quando a gente está sentindo a presença de Deus e poder gritar aleluia, falar glória a Deus, cumprimentar os irmãos. Eu gosto muito disso, pastor Fernando, nunca perca isso, porque eu faço isso lá também na igreja. Eu gosto muito que os irmãos estejam se abraçando, que os irmãos saiam do lugar, que os irmãos falem uns com os outros. Eu acho isso maravilhoso, porque é assim que Deus faz as coisas, no meio da comunhão. Porém, tudo isso é muito bom, mas na nossa caminhada com Cristo, se nós quisermos viver as riquezas de Deus para a nossa vida, nós vamos chegar num momento
em que vai precisar sair um sim ou um não dos nossos lábios. Chega um momento que é o momento da escolha, o momento da decisão. E esse momento na vida de Moisés chegou aos 80 anos. A palavra de Deus diz que depois de tudo que ele viveu, ele nasceu escravo, foi para o palácio, viveu no palácio, matou uma pessoa, virou assassino, fugiu para o deserto, agora um fugitivo com 80 anos de idade. Deus resolve aparecer a Moisés e levá-lo ao momento da decisão. Nós vamos ver isso no livro de Êxodo. Moisés estava lá pastoreando, agora casado, pastoreando os rebanhos, e a palavra de Deus diz que ele foi para o monte Horebe, levar o gado para pastar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pesquisar o monte Horebe. O monte Horebe é um monte de pedra. O monte Horebe é um monte de pedra calcária. Você levaria ali o seu rebanho para pastar? Um monte de pedra? Só nascia arbusto e sarça. E é lá que Moisés, o que nos leva a entender que Moisés, na verdade, não queria levar o gado para pastar, ele queria ter um tempo longe de tudo e de todo mundo, porque aos 80 anos de idade, Moisés ainda estava frustrado em relação àquilo que Deus chamou ele para fazer, em relação àquilo que ele nasceu para ser, em relação àquilo que Deus tinha escolhido para que ele fosse. Aos 80 anos de idade ele não tinha vivido isso. E aos 80 anos de idade, Deus ainda não tinha falado com Moisés. Deus tinha falado com o seu povo. Deus não ainda tinha se revelado a Moisés. A palavra de Deus diz que com 80 anos de idade, Deus aparece para Moisés, chamando Moisés pelo nome. Diz que a sarça ardia, e da sarça ouviu-se a voz: Moisés, Moisés. 80 anos de idade, Deus nunca falou com Moisés, mas conhecia Moisés, sabia tudo que Moisés fazia, sabia tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, porque esta é a maravilha de sermos escolhidos. Mesmo que você não esteja vivendo, mesmo que você não esteja acreditando, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que ainda não esteja se cumprindo, Deus sempre está ao seu lado em qualquer momento, nos bons, nos dificuldades, em tudo aquilo que você passou até o dia de hoje, entendendo você ou não, sabendo o porquê ou não, Deus sempre esteve com você. E é assim que Deus age com aqueles que são escolhidos dele. Para Deus o sofrimento nunca existe um porquê, existe um para quê. E na vida de Moisés ficou claro, quando Deus aparece para Moisés e fala: Moisés, agora eu quero conversar com você. Eu vi tudo que você passou, eu vi tudo até o dia de hoje, mas agora a primeira coisa, você vai tirar a sandália do seu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Quando Deus, na primeira vez que Deus aparece a Moisés, Deus promove Moisés de fugitivo, de assassino. Deus promove Moisés a alguém que pode pisar num lugar santo. Deus promove um fugitivo, um assassino, porque era escolhido, porque era alguém que havia nascido não debaixo da sentença de morte que nós vimos no começo, mas Moisés nasceu sobre uma sentença de bênção que havia sido dada por Deus, e nem Satanás, nem o homem, nem força alguma neste universo é capaz de separar um escolhido de Deus daquilo que ele nasceu para ser. E na nossa vida acontece da mesma forma, mesmo que você não sinta, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que a realidade da sua vida esteja muito diferente daquilo que Deus planejou para você, Deus nunca vai desistir até que Ele ouça dos seus lábios um sim, como foi com Moisés. Moisés foi promovido, meus irmãos, e Deus, naquele momento, a partir daquele momento, um momento de decisão, Moisés nunca mais foi visto como um assassino, Moisés nunca mais foi visto como um fugitivo. Moisés passou a ser visto como o homem que falava face a face com Deus, o homem que falava com Deus, o amigo de Deus. Que coisa linda! Pense na vida de Moisés depois do sim. A gente pode olhar, e ele andou no deserto 40 anos, sofrendo tudo que o povo sofreu no deserto, por desobediência do povo. E é meio frustrante quando a gente olha o final da história de Moisés. Moisés sofreu tanto por aquele povo que era desobediente, era rebelde, bem diferente da gente, muito diferente. Aquele povo era muito diferente da gente.
Porque Deus falava coisas para eles e eles não obedeciam. Deus dava direção a eles e eles não acatavam. Eles eram diferentes de nós, muito diferentes. Mas, no final da vida de Moisés, vocês já pararam para analisar que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés não entrou só porque Deus mandou ele falar com a rocha e ele bateu na rocha. Aquele povo lá ninguém aguentava aquele povo reclamando. E uma vez Moisés deu um deslize e bateu na rocha e Deus falou: Moisés, você me desobedeceu? Então você não vai entrar na terra prometida. Esse é o Deus que eu e você servimos, meus irmãos. Ele é justo? Ele é justo e fiel, meus irmãos, e quando Ele escolhe alguém, Ele faz coisas extraordinárias que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos entender. Mas Moisés, Deus fala para Moisés: sobe no monte lá, Moisés, que agora eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou mostrar para você o que é um escolhido de Deus. Eu vou mostrar para você o que eu faço com aqueles que são meus escolhidos. Olha lá a terra mana leite e mel, tem rio, tem uva, tem oliveira, tem tudo que vocês precisam. Olha que maravilha, você trouxe o povo aqui, mas você não vai entrar. Como que você reagiria, meu irmão? 80 anos. A vida de Moisés foi 120 anos, 40 anos sem saber quem era, 40 anos tentando descobrir quem era, e mais 40 sendo exatamente o que Deus queria que ele fosse. No último suspiro de vida, ele não pôde entrar naquilo que era promessa. E quando nós olhamos, não com os olhos de escolhidos, mas olhamos como olhos de povo, quando nós olhamos não como alguém que anda intimamente com Deus, mas alguém que simplesmente sabe quem é Deus, conhece Deus, nós podemos achar que Deus foi injusto. Mas sabe, meus irmãos, depois que Moisés disse o sim naquela sarça, e ele se tornou o homem que falava com Deus, tudo aquilo que tinha naquela terra de muito bom, a terra manava leite e mel, tudo que tinha ali não era suficientemente boa para Moisés. Quando nós não olhamos direito para a palavra de Deus, nós podemos ter um entendimento errado de quem é o nosso Deus. Mas Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, está vendo tudo isso aí? É bom, não é? É bom. Você gostaria de viver aí, né? É. Só que isso aí não é digno de você. A partir de hoje você vai vir comigo. Você vai morar comigo. Você vai viver o que tem na glória. Você vai viver o que tem no céu. Isso daí que eu preparei é bom para o povo. É bom para esse povo que me desobedeceu. É bom para esse povo que me desonrou 40 anos. Mas para você que foi fiel, para você que disse sim ao meu chamado, o que eu tenho para você é o que olho nenhum viu. O que nenhuma dessas pessoas vai contemplar é o que você vai viver. E é isso que Deus quer fazer com você, meu irmão. Talvez você tenha muitas promessas na sua vida, e você queira viver essas promessas. Mas Deus está te trazendo numa noite como essa, numa noite como Moisés estava lá pastoreando o seu rebanho, sem pensar em nada, sem pensar que Deus poderia mudar a sua história, a sua vida. Deus te trouxe numa noite como essa, para te dizer que Ele espera de você um posicionamento em relação ao teu chamado. Você não está aqui à toa. Você não veio apenas para ver um culto. Você não veio ver um rapaz lá de Tatuí trazer uma palavra para vocês. Vocês vieram aqui porque Deus escolheu vocês. Vocês são escolhidos. E Deus te trouxe numa noite porque, como essa, e Ele está te dizendo que se você quiser viver aquilo que Ele tem para a sua vida, precisa chegar a um ponto da decisão. Precisa chegar num ponto onde você se permita sair do palácio, da aparência, daquilo que é relacionamento, daquilo que você está vivendo, daquilo que não é para você estar vivendo e você está vivendo, daquilo que era para você estar vivendo e você não está vivendo. Sair da aparência daquilo que nós falamos quando ninguém está vendo, aquilo que nós falamos dentro do nosso lar, a maneira com que nós nos tratamos dentro da nossa casa, a maneira com que nós olhamos a nossa igreja, a maneira com que nós olhamos o nosso pastor, a maneira com que nós olhamos os nossos irmãos. Deus está falando que se nós quisermos ir adiante, nós precisamos parar de olhar para os outros, para fora, e começar a olhar para dentro de nós e dizer: sim, Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se existem essas riquezas que a Tua palavra garante,